Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal Carmen Tomé Contos e Fábulas. Que alegria é ter você presente aqui. Te convido desde já a deixar teu like, teu comentário, se inscrever no canal e compartilhar. Ajuda para que esse canal continue sendo um meio de evangelização. E te convido a vir ouvir e conhecer mais um capítulo dessa linda história, que foi a da primeira beata brasileira, chamada Lindalva. Vem conhecer agora como foi a missão, o lugar que Deus escolheu para que fosse realizada essa missão e como todo mundo na vida tem suas tribulações, suas perseguições, as pedras de tropeços. Assim também aconteceu na vida dela. Então vem olhar que linda história que tanto me emocionou. Tchau, pessoal. Que Papai do Céu abençoe a tua vida e refaça a tua história. E no próximo sábado finalizaremos essa linda história, que é a de Lindalva, tá certo? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Após concluir o período de formação dedicado ao noviciado em 1991, Lindalva e suas companheiras pediram para serem enviadas para a missão. Não viu a hora de ter o encontro com Deus na pessoa dos idosos, doentes e as crianças. E o envio acontecia, como de costume, dentro de uma celebração da Santa Missa. E após a homilia, presidida pelo padre Luiz de Oliveira Campos, a provincial irmã Edith Gomes da Silva se pôs no ambão, ao lado do altar, e chamando as jovens irmãs, lhes enviavam dizendo o nome da casa que cada uma iria ficar. Terminado o envio, se abraçaram, saudando-se mutualmente, enquanto que as veteranas lhes parabenizavam. Irmã Lindalva foi enviada para o abrigo Dom Pedro II, cidade de Salvador, estado da Bahia. Sua nova missão seria coordenar o pavilhão dos idosos. Ao chegar ao lugar da missão, a irmã Maria Teresa a esperava, e juntas foram ao lago de Roma. O abrigo a qual a irmã Lindalva iria coordenar ficava próximo ao de irmã Dulce. Lindalva não a conhecia pessoalmente, mas já ouvia falar sobre ela e seu estado de saúde que inspirava cuidado. A irmã Maria Teresa prometeu levá-la para fazer uma visita assim que desse. Chegando aonde ficaria por anos, Lindalva se surpreendeu a ver um casarão estilo colonial e perguntou como surgiu aquele edifício, ouvindo de imediato uma rápida explanação, que no final dos anos 1800 havia muitos idosos moradores de rua e a ala do Hospital dos Lázaros se tornou pequeno, não cabendo mais os idosos, vindo a ideia de fundar um asilo de mendicidade. Para este fim, foi escolhida uma fazenda do comendador Machado, no bairro Boa Viagem, havendo a contribuição para esta construção do governo imperial, um comerciante português e o comendador Manuel Antônio de Andrade. Com esta nova casa, abrigaria um maior número de pessoas necessitadas. Em 29 de julho de 1887, houve a inauguração, o qual passou a ser chamado Palácio de Boa Viagem, que até os anos de 1895 foi administrado pelos franciscanos. Em seguida, passou para os cuidados da Santa Casa de Misericórdia.
chegando enfim para a administração das Filhas da Caridade, que em 18 de junho de 1947 recebeu um novo nome, Abrigo Dom Pedro II. Nesse abrigo, podia também receber doentes crônicos que não tinham onde morar e pessoas pobres e abandonadas. Lindalva, como uma boa filha da caridade, coordenava o pavilhão São Francisco com 40 idosos. Com muita alegria, tinha um bom relacionamento com todos, incluindo a supervisora, demonstrando seu grande amor pela missão que desde a infância Deus a inspirou a realizar. A sua humildade era tamanha que Lindalva participava de todos os serviços domésticos, mesmo sem ser uma atribuição sua, de maneira que chamava a atenção dos funcionários. E motivados por esse testemunho, não consideravam um serviço específico apenas de uma pessoa, mas todos se ajudavam. Lindalva pediu permissão à sua superiora para fazer um curso na autoescola, pois com a carteira de motorista podia atender melhor os doentes em suas necessidades. Um dos momentos marcantes que os idosos puderam viver ao lado de Lindalva foi quando o Papa João Paulo II, em 20 de outubro de 1991, foi visitar a irmã Dulce, fragilizada pela enfermidade. Os idosos queriam ver o Papa e receber dele uma bênção. Em janeiro de 1992, Lindalva precisou dar uma parada em seus serviços para realizar uma cirurgia para a retirada de cisto nos ovários. Ela mesma cuidou de acalmar todos à sua volta. Ao fazer novos exames, foi diagnosticado a necessidade de realizar outra cirurgia em função dos cistos. Mesmo assim, Lindalva não se abatia. Tanto antes e depois da realização dos procedimentos, Lindalva sempre estava a sorrir. Após a alta, Lindalva visitou a sua família, ajudando sua mãe nos serviços do lar. Ao retornar para o abrigo, Lindalva recomeçou os seus trabalhos. Seu serviço era em um pavilhão, com muito idoso debilitado e alguns acamados, que reclamavam muito por sentirem muita dor. Lindalva, com muita paciência, ouvia a cada um e tentava confortá-los, aconselhando-os para que oferecessem a Cristo aquele sofrimento. Para que os idosos se sentissem ativos, sempre pedia para realizar algum trabalho, dentro ou fora do pavilhão, e os recompensava. Os que podiam andar, todas as quartas-feiras, passeavam, fosse para a igreja ou para a praia. Nesse momento, Lindalva assumia a direção do carro, sendo também um excelente motorista. De tudo fazia um pouco, lavava banheiro, limpava o chão, observava se todos estavam limpos. E não era só isso, também tinha o cuidado com o lado espiritual, levando-os para a confissão e receber a comunhão, cuidando também daqueles que, estando muito doentes, precisassem do sacramento da unção dos enfermos. Fiel e gentil, cuidava e amava a todos com um amor zeloso, tornando-se cada dia mais amada e respeitada. Mas, como na vida sempre existem as pedras de tropeço, também uma apareceu na vida de Lindalva,
trazendo-lhes preocupações e sofrimentos. A pessoa escolhida para lhe trazer sofrimentos foi o senhor Augusto da Silva Peixoto, em janeiro de 1993. Através de uma recomendação política, permitiu que com apenas 46 anos conseguisse a possibilidade de comer e morar no abrigo Dom Pedro I. Conseguisse a possibilidade de comer e morar no abrigo Dom Pedro II, descumprindo as regras estabelecidas pelo abrigo, de ter que ser apresentado uma declaração de indigência e abandono e ter idade mínima de 60 anos. Ele tinha uma personalidade forte, se aborrecia facilmente por tudo e com todos, sempre agitado e nervoso. Todos os dias após o café da manhã, saía sem dizer para onde ia, e ao retornar para o almoço, queria encontrar a comida quente. Lindalva o repreendia e o exortava a chegar mais cedo, se quisesse comida quente. Lindalva tinha um coração grande para o serviço. Nunca deixou que Augusto ficasse sem suas refeições. Mesmo ele não estando na hora, guardava a comida para ele. E assim Augusto começa a dar trabalho, olhar Lindalva com outros olhares e desejo de possuí-la, a ponto de ser percebido por quem estivesse à sua volta. A ser lembrado para ele que Lindalva era uma freira, ironicamente, falava que não queria a monja, e sim a mulher, e teve a audácia de falar isto para a própria Lindalva. Desde dia, então, ela tentava se afastar dele, o qual, ao perceber, fazia mais investidas, com palavras de duplo sentido. Você é uma linda irmã. É diferente das outras. Você é uma mulher. Não pode ser desperdiçada. Ela fingia não ouvir, porém o seu interior se enchia de sofrimento. A sua preocupação foi tamanha que chegou a falar sobre o assunto com a irmã Cristina e amigas do voluntariados, e a todos pediam oração. Começando assim um grande sofrimento moral e a consciência do perigo que corria a sua virtude. Porém, nada a abalava, seguia firme e forte em sua missão. Ela dizia: prefiro que o meu sangue seja derramado do que ir embora. O que ela queria era evitar sofrimentos para as irmãs e os idosos em consequências dos atos do Augusto. No dia 30 de março de 1993, irmã Lindalva convocou a assistente social, que assumia o cargo de diretora do abrigo, para falar sobre comportamentos e atitudes de Augusto, pedindo que fosse chamada a atenção dele, não falando sobre as indiretas indecentes, apenas a forma como tem se mostrado diante de todos e das desobediências às regras do convívio. A assistente social, de imediato, chamou a atenção dele, pedindo respeito para com todos e principalmente para com a irmã. O mesmo apresentou queixas sobre o afastamento que Lindalva estava tendo em relação a ele, não o tratando com o mesmo cuidado de antes. Ouvindo como resposta que a irmã Lindalva era uma serva dedicada e que cuidava de todos de igual maneira, não podendo oferecer para ele um serviço exclusivo como queria. Como a assistente social não sabia da real pretensão de Augusto, só foi-lhe orientado isto:
Augusto, inconformado por ter recebido reclamação, começa a ter vários sentimentos em relação a Lindalva. Ciúmes, ódio, uma sensação de frustração toma conta de si e, por se sentir humilhado, desenvolve uma reação contrária ao esperado. E assim começa a planejar e a amadurecer algo criminoso contra Lindalva, comprando em 5 de abril uma faca por 40 mil cruzeiros. Suas maquinações aconteciam sempre durante as noites, a quais passou até insônia, pois planejava tirar a vida de Lindalva.